Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do nosso Observatório, a nossa oportunidade aqui de ver, de entender e de descobrir, afinal de contas, o que é que nós temos que fazer para colocar em prática a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo nessa conversa. Lembrando sempre que o Observatório ele faz parte da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui a gente abre a conversa, começamos a pensar sobre um texto que vai ser discutido depois com a galera toda no próximo domingo na nossa Escola Bíblica às 9 horas da manhã. Então a gente vai ler o texto aqui, nós vamos abrir com algumas questões importantes, vamos tentar entender os detalhes do texto e começar essa discussão para que você também possa refletir aí e se preparar para a nossa próxima aula. Para essa nossa discussão aqui hoje, nós temos a presença ilustríssima dessa convidada de primeira oportunidade, Poliane. Oi, gente, tudo bem? Primeira, Poliane, dizem que você tem saído pouco de casa, é isso? Eu não sei nem o que é a luz do sol, mas... Oh, aleluia. É por isso que da caverna. ela só veio na gravação porque era de noite. Você continua sem saber o que é a luz do sol. Quase crepúsculo. Poliane está com a gente, também Larissa participando com a gente na gravação. Olá, gente, tudo bem? E a Dani, nossa chefe da juventude, participando aqui com a gente. Chefe. Responsa, hein? Hoje nós vamos pensar sobre a parábola do joio e do trigo, e esse texto que nós vamos tirar por base está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versos 24 ao 30, e depois a explicação do 36 ao 43. Mas antes da gente puxar esse papo, então, deixa eu ler o texto com vocês. Se você quiser aí abrir sua Bíblia, fica à vontade e segue com a gente aí. Vamos ler então. Mateus 13, a partir do verso 24. O texto diz o seguinte: essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita, e então direi aos ceifeiros para separarem o joio, amarrarem-no em feixes e queimarem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. A gente vai pular para o verso 36 com a explicação. Em seguida, deixando as multidões de lado, do lado de fora, Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe pediram: por favor, explique-nos a história do joio no campo. E Jesus respondeu: o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são o povo do rei. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno, e o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Vamos lá. Essa talvez das parábolas que a gente tem estudado seja uma das mais diretas aí para a gente entender, porque a gente já tem explicação do autor, né? Então a gente já tem o vídeo com comentários, sabe? Comentários do diretor. Então, mas a gente vai tentar entender os detalhes dessa parábola aí. E existe uma figura presente, existem várias figuras presentes aqui, mas uma dessas figuras é a figura do inimigo, né? Existe aqui um agricultor que fez o seu plantio, e aparece na figura um inimigo desse agricultor e que tenta sabotar essa plantação. Quem é o inimigo? Vamos começar por aí. Quem é o inimigo desse agricultor? O inimigo
pode se encaixar nessa posição de inimigo várias pessoas. No caso, o diabo entra, os não crentes, os hipócritas, os maus, todas as pessoas que forem agir de uma forma contra a palavra, contra Deus, no caso. Eu entendo que é dessa forma. Todo aquele que for um antagonista, no caso. Todo aquele que se opõe se existe uma mensagem, se existe uma boa semente que está sendo semeada, tudo aquilo que se opõe todo aquele que teria a intenção de sabotar seria esse inimigo. E dá pra ver que foi bem intencional, né? Tipo assim, o agricultor pegou lá as boas sementes, preparou o campo todo bonitinho, aí de repente veio o inimigo e no meio, assim, escolheu o joio específico, assim, pro trigo, para esconder lá no meio da plantação que o agricultor pensou, né? Então, assim, não foi um inimigo aleatório, é alguém que já conhecia o objetivo daquele agricultor. Então, assim, é alguém que está ao redor, provavelmente, desse agricultor. Essa figura que Cristo usa para explicar poderia fazer todo sentido para aquela população, né? Para aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Jesus naquele momento. E assim, era alguém que estava ao redor, como em outros momentos Cristo fala que o diabo estava ao redor de nós, né? Então ele já estava vendo aquele momento que você vai plantar e ele já coloca pessoas específicas, inimigos, situações específicas para gerar conflitos, para gerar essa confusão. Eu acho interessante essa associação que Jesus ele faz questão de deixar claro, é que todo aquele que age contra a obra que ele estava fazendo, todo aquele que age contra, ele age a serviço do diabo. Né? Quando ele explica para os discípulos, ele faz essa menção direta: o inimigo é o diabo. Né? E todo aquele que trabalha nesse sentido, que exerce essa função, ele age em nome do diabo. O que faz a gente pensar sobre a seriedade disso, porque às vezes tantas pessoas e tantas ocasiões de oposição à igreja se dão, e como a gente às vezes está muito focado na nossa realidade material, né, a gente corre o risco de perder de vista que essa oposição, ela, em última instância, ela sempre é espiritual. Né? A oposição à igreja, a oposição ao evangelho, à boa semente, à obra do reino, essa oposição ela nunca é simplesmente neutra. Não existe oposição neutra à igreja ou ao evangelho. Essa oposição ela é do diabo. A pessoa saiba ou não, ela reconheça ou não, né? Não tem que ser necessariamente um satanista com a cruz de cabeça para baixo pendurada no pescoço, para que a gente possa dizer, não, essa oposição é do diabo. Toda oposição nesse sentido vem... né? Não é uma coisa assim... O cara tava passando lá e falou, vou jogar alguma coisa aqui no meio dessa plantação. O inimigo ali foi intencional. E assim, a colheita, a pessoa tava fazendo, deve ter preparado, porque se a gente pensa no mundo antigo, até você preparar, conseguir aquelas sementes e tal. E para as pessoas isso fazia todo sentido, né? Que aquela parábola, você não precisava explicar tudo que a gente explica hoje por causa da distância temporal. Então, era intencional. O inimigo já tava esperando, viu? O cara falando assim, olha, ele tá preparando a semente e logo eu vou fazer alguma coisa para aquela plantação não vingar, né? Não virar uma coisa muito maior. Poli, mas me ajuda aqui a explicar pra galera, talvez nem todo mundo consiga entender, tenha entendido a amplitude disso. Você mencionou que existe um planejamento, a gente olha pro texto e a gente vê que há um planejamento. Por que é tão evidente no texto que há planejamento? Por que joio e trigo? Por que essa escolha? Por que isso indica planejamento? Me ajuda a entender isso aí. A gente estava... Quando eu vi o tema, né, fui dar uma pesquisada, né? E assim, primeira coisa, quando você coloca no Google, o joio é muito parecido visualmente, né, com trigo, a semelhança de como fica lá as florzinhas, as plantinhas. Então, é uma coisa para confundir. Então, assim, aparentemente, o joio, se eu não for um agricultor conhecedor mesmo da plantação e tal, eu vou bater o olho e falar, é trigo e é o joio. Então, aparentemente, os dois são parecidos.
E só que mesmo assim, para quem conhece, você vê a diferença, porque o joio ele é um pouco mais resistente, ele não é uma planta que se curva facilmente com o vento quando ele passa. Ele é uma planta um pouco mais resistente, enquanto o trigo ele já curva no momento que está próximo à colheita. Então a gente até dá para fazer algumas comparações na nossa vida, né? Como seria essa pessoa tipo joio, né? São pessoas orgulhosas, né? São pessoas que não se curvam ao ensinamento do bom agricultor. Enquanto as pessoas que são o trigo, né? Que são prontos para a colheita, no momento certo elas vão se curvar, vão se humilhar, e elas estão prontas para o aprendizado. E uma outra coisa também muito interessante sobre a planta, eu fico pensando assim, nossa, como Cristo usou uma coisa tão simples, aparentemente aos nossos olhos humanos, mas fazer todo sentido. Que o joio ele tem uma raiz muito mais profunda, ele enraiza no campo, enquanto o trigo ele é mais fácil de você colher. Isso não quer dizer que o solo, ele até fala que o campo é o mundo, né? Então, a pessoa que ela não é o inimigo das nossas almas, ou a pessoa que foi plantada pelo inimigo, ela se apega demais ao mundo, ela se apega demais ao campo, enquanto o trigo ele está pronto para ser colhido a qualquer momento. Então, assim, é uma figura que quando você consegue observar essas coisas tão pequenas, aparentemente faz todo sentido. Consultoria agrícola. Tô pensando agora, total, abrindo novas. Total. Poliane Agronomia Limitada. 2022. Curti, expandindo o mercado. E eu vi uma diferença agora no finalzinho, né? A forma como você finalizou, o trigo ele tem um tom mais amarelado e ele chega pro palha. O joio ele já é mais esverdeado. Então a gente vê uma questão da maturidade. É porque pra gente, a gente lembra muito a questão da pessoa verde e madura. Então a maturidade do povo de Deus. Desculpa, isso eu não tô. É que eu tô me imaginando aqui na minha cabeça de homem. Eu pensei, é por isso que Jesus mandou os caras não colher. Porque pra homem, verde e palha não há diferença. Ele com certeza ia arrancar tudo. Arranca o joio. É tudo a mesma cor, não tem diferença nenhuma. Mas Passa geral. Essa tonalidade só acontece no finalzinho, no momento da colheita mesmo. Porque antes assim. não vai ter mesmo. Você não vai conseguir ver. Mulher também não. Então tá bom. Isso aqui vai dar um verde, isso aqui vai dar um palha, não dava de Olha. Mas beleza, a Poliane destacou legal essa diferença e do porquê. Eu acho que enriqueceu bastante o significado do texto. Mas se a gente tiver que aplicar, então, quem é? A gente entendeu que tem um joio e tem um trigo, mas quem é o joio? Quem é o trigo? De quem é que Jesus está falando aqui? Como é que a gente pode entender isso? O versículo 38 deixa bem claro. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Na minha linguagem está escrito dessa forma. Então é isso. É o que a gente estava falando aqui da maturidade, igual a Poliane falou, da questão de se envergar, de se curvar. O trigo é o povo de Deus. E o joio é o pessoal babando mal. Conduzido pelo maligno. As palavras aqui. Você está tentando pensar um termo aceitável juridicamente. A advogada está tentando evitar um processo. Vai que qualquer coisa, né? Você sabe, vai que o inimigo tá por aí. Vai que o inimigo tá assistindo a live. Né? Converte aí. A live não, né? A live não, o podcast. Todo dia no culto que eu fico na interação. Tem um dislike, gente, no YouTube. É o inimigo. Que fica lá, a gente faz tudo tão perfeitinho. É o inimigo que não se curva a produção. Tem uma semente de joio que vai lá e dá um dislike. Então, o inimigo que dá dislike no final. Mas se você é o que dá o único dislike do culto, já sabemos. Se você vamos ser menos, assim, já levando pra metáfora do negócio. Jesus fala que não é pra gente poder fazer a colheita no momento do dislike, né? Ele fala pra gente pra esperar. Vai que ela vai virar um trigo. Espera. Aleluia. Vamos ter certeza primeiro. Porque a pessoa teve que assistir tudo pra dar o dislike. Vamos confiar nisso. Não, beleza. Não, realmente o texto ele deixa bem claro. Mas uma coisa que eu acho interessante é que
se a gente pensar nisso, eles estão, e olhando para essa descrição feita por Jesus, eles estão no mesmo ambiente. E eles são confundíveis. Essa palavra existe? Sim. Confundíveis. Não soou legal no meu ouvido, mas eu não consegui pensar em outro. Comunicou. Pode ser uma analogia que tem falado. Porque às vezes a gente tem a ideia de que a oposição ela sempre vai ser escancarada, vai ser algo absurdamente demoníaco, assim, né? Não, nem sempre. Sim. Às vezes o joio, ele tá bem bonitinho lá, ele tá ali no meio, ele tá plantado no mesmo lugar. Tudo indica que é trigo, até que não, né? Então, essa sutileza, essa diferença tão sutil, ela faz a gente pensar inclusive sobre isso, porque a gente tá brincando, né? E é uma brincadeira. Se você do dislike tá aí, é uma brincadeira. Mas Fica à vontade, só fica a dica. agora curte, deixa um like nesse, não dá um dislike não. Vai chover de like nesse vídeo agora, só de zoeira. Até perdi meu raciocínio. Manda, Jesus. Mas a semelhança, em muitos momentos, ela é grande. E a gente não deve se deixar seduzir por tudo que parece, né? A gente deve ter essa sabedoria de entender que às vezes oposições e na igreja, pensando aqui, vamos ver para nossa realidade. Nós somos batistas, somos democráticos e nós temos um sistema de gestão da igreja muito pautado na democracia, onde as pessoas têm direito de fala, a opinião, e a gente valoriza isso. E nós conseguimos de alguma forma perceber quando a pessoa está discordando, mas ela discorda porque ela quer contribuir e ela entende que aquilo pode ser melhor de outra forma, e a discordância dela é produtiva, é espiritual, é saudável, gera crescimento. Mas a gente também sabe quando a pessoa está ali só para causar e ela só abriu a boca com o objetivo de causar problema, né? Então estão no mesmo ambiente. A aparência é a mesma, mas se vem para destruir e não para edificar, essa talvez seja a grande diferença evidente aí nessa questão. Beleza, vamos seguir. Então, entendemos o joio, entendemos o trigo. Mas por que então que eu não posso simplesmente arrancar? Eu sei que eu já dei a minha explicação incrível de que eles não podiam arrancar porque eram homens e não saberiam distinguir a cor. E provavelmente seja essa a resposta que Jesus tinha na cabeça. Realmente você falou. Só que não. Mas por que então? Por que eu não posso arrancar? Se eu sei que ele tá ali. Jesus responde, ele falou, não arranca, porque às vezes você vai arrancar um trigo ali. E a gente vê isso muitas vezes acontecendo, né, dentro da igreja e no mundo também, na fórmula de um escândalo, né? Então, na hora que você arranca um trigo, um joio, às vezes, aquilo escandaliza e você acaba arrancando a oportunidade do trigo crescer também. Então, a gente tem que ser muito cauteloso no momento de julgar, e aí eu acho que fazer essa colheita antes da hora, a palavra se chama julgar, para não impedir que o trigo cresça. Que o trigo, depois que ele for, assim, você colhendo ele vai pro céu, né? Mas você tem que dar a oportunidade dele crescer. E como o joio está lá e é uma coisa que não foi você que fez e não tem jeito de você desfazer isso, permita que o trigo cresça. E, assim, a sabedoria de Cristo é tão grande quando ele vai fazendo a parábola, eu fico assim, às vezes viajando, pensando assim, como ele pensou em todos os detalhes. Às vezes o joio tá lá, ele não foi o agricultor, ele pensou em todos os detalhes, mas o inimigo colocou aquele joio. Mas é uma oportunidade também do trigo crescer. E quando o trigo cresce, ele vira um alimento. Se às vezes você tira esse joio e às vezes você acaba tirando o trigo junto, porque a gente não tem o conhecimento de reconhecer aquela planta no início, a gente talvez não vai gerar alimento para uma comunidade maior. Porque no final, o trigo, ele vira um alimento. O objetivo de Cristo aqui é falar assim, ó,
eu tô falando de plantação, mas o objetivo da plantação de tudo aqui é alimentar as pessoas. Assim como o que eu tô falando, alimenta almas, né? Cristo estava num contexto ali explicando o reino de Deus, de outras parábolas que ele já tinha explicado nesse contexto aqui de Mateus. Então, assim, o alimento ali, para que você vire alimento, às vezes você tem que crescer do lado do joio. E trazendo para nossa realidade, nós temos que crescer diante da adversidade. Porque o joio tá lá, ele não é para ser arrancado, é pra gente aprender com ele. Aprender com aquele que tá do nosso lado. E eu vou falar assim, olha, eu sou diferente do joio, porque o joio fez isso, não julgando, como a Dani já tinha falado, mas tipo assim, aprendendo com as diferenças que estão ali naquele momento. E aí o legal é que no texto, o agricultor, ele chega no chefe e fala assim, olha, tem joio ali, eu tô vendo. Assim, ele viu onde é que tá o joio, né? Mesmo ele não sabendo diferenciar, né? O pobre homem, né? Não soube diferenciar as Ele viu algo, né? Foi um negócio aqui tá diferente. Ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Então era perceptível onde é que tava o joio. Mas então por que ele não arrancou? Por que o chefe não deixou? Porque às vezes, na hora de arrancar, você arrancou errado porque você viu errado, ou às vezes também porque, como a Polly explicou no início, né? Era uma planta um pouco mais frágil, e na hora que você fosse arrancar, a planta foi embora. E aí aqui sai um monte de palavras que você pode alimentar nessa metáfora. E a colheita nunca é um processo delicado, né? Eles não sairiam ali colhendo. Você não colhe como quem podando no filme uma ele vai florzinha. colher uma rosa, colher uma florzinha. Não, passa a foice e o que tiver em volta Aí vai vira separar colheira. depois, né? Então, tanto que quando ele fala da colheita, na hora que eles vão colher, ele colhe os dois. Ele colhe tanto o joio quanto o trigo. Essa separação, ela é feita depois. É na triagem, né? No processo lá de seleção, ó. Trigo, Isso. Existe uma triagem depois. A colheita, ela acontece para todo mundo. Né? Todo mundo vai passar pela colheita. E aproveitando esse negócio, se a gente não pode colher antes, a colheita é para todos. A colheita vai acontecer no mesmo momento. Quando? Quando é a colheita? O que é a colheita? Quando? Por quê? Onde? Vamos voltar lá no texto, né? O texto no finalzinho ele fala que o trigo vai ir pro reino dos céus e o joio vai ser queimado no lago de fogo. Eu acho que isso parece muito com céu e inferno. E o momento da colheita vai ser o apocalipse, né? Vai ser o momento em que realmente tudo, a nossa eternidade vai ser definida. Onde o trigo vai pro céu, viver a eternidade junto de Deus, fazendo o seu papel, né, de trigo. E o joio vai pro lago do inferno. Pra fazer sua função, né? Ele já tava fazendo a sua função, que era atrapalhar, e aí ele deixa de fazer sentido. Tipo assim, ele deixa de existir. Ninguém fica pensando assim, eu tirei um mato lá do quintal. O que eu faço com esse mato? Não, você, destrói. E é a mesma coisa, o joio acaba assim, no final, ele começa sem fazer sentido. Ele atrapalhou durante toda a colheita. O cara olhava assim, ixi, isso aqui vai dar muito trigo. E sim, às vezes deu menos, deu uma atrapalhada na logística da coisa ali. Mas, no final, também não vai fazer sentido nenhum. Ele desaparece e não alimenta ninguém. E eu acho que pensar nesse timing da colheita faz a gente refletir, e esse é um dos objetivos do texto. Jesus queria alertar aqueles que ouviam ele sobre o perigo da ansiedade de querer discernir e escolher quem é quem, e de fazer seleção sobre quem era ou não era. Até porque eles não tinham sabedoria para isso. Eu acho que essa é uma questão que fica claro. Tanto é que no fim das contas nem é eles que fazem essa colheita. Os anjos é que vão fazer essa colheita, né? É gente muito mais qualificada que vai fazer essa separação. Porque nós não temos essa capacidade de discernir. Né? A gente não tem essa habilidade de... nós temos suspeitas, é claro que a gente tem. Assim como aquele cego, a Dani pontuou, um cara bateu o olho lá e viu, falou, tem um joio aqui, alguém andou jogando umas sementes estranhas aqui. A gente tem alguma ideia, mas certeza, e essa habilidade para fazer, né? Então, deixe que no fim, aquilo que tiver que ser revelado, será revelado, isso no fim, e só no fim. Faz só sentido, no fim, né? que voltando à pergunta aí, né? Quando será, não sei. Nem Jesus sabe, então...
Mas A gente quando sabe que vai acontecer, existir. todo mundo vai entender o sentido. Aí você fala assim, nossa, tava lá, tava na nossa cara e eu não percebi que aquele joio era trigo. Eu passei por ele e não vi. Ou a gente vai se surpreender falando, rapaz, mas você era trigo? E eu Olha que eu já tinha te botado no molho do joio faz tempo. Aí, Às vezes não. Por isso que Deus não deixou eu te colher antes, né? Exato. Mandar pra fora da minha plantação. Exato. No final faz todo sentido. Tratemos todos como trigo até que se prove o contrário. Todo mundo tem uma chance, né? Não sou eu que vou julgar. Todo mundo é Julgar a trigo. vida de Cristo aqui. Todo mundo é trigo até que se prove joio. Que Deixa eu é botar isso? aqui, vou colocar próxima Vamos- logo. Fica aí, hashtag pensamento do dia. Beleza, falamos sobre essa colheita, mas o bom agricultor, então, ele sabe essa diferença. Acho que a gente meio que respondeu agora nesse último papo, mas só para a gente arrematar essa ideia. Então, eu tenho essa colheita que vai acontecer no tempo ideal. Então, tem que ser o bom agricultor mesmo para poder saber essa diferença, né, Polly? Ele sabe, mas ele sabe que os funcionários dele não saberiam essa diferença. Porque, vamos pensar de novo, para quem Cristo estava falando ali? Ele estava falando para os seus discípulos, ou pregando para uma multidão. E aquela multidão não ia ter o discernimento de encontrar uma pessoa e falar se ela era joio ou se era trigo. Então, assim, quem vai fazer a triagem? Os anjos junto com o bom agricultor que é Cristo. Então, assim, o bom agricultor, ele sabe o que é joio. Talvez foi ele que alertou, olha, tem joio aí, né? Porque aqui não é um destaque principal da parábola, quem fala primeiro se é joio ou se tem trigo. Mas ele vai estar lá o tempo todo aconselhando, ele tá aqui, ó, olha, tem joio, mas deixa ele aí, deixa quieto, porque eu tô sacando que talvez o que vocês estão achando que é joio não é tão joio assim. Então ele conhece, ele sabe, o bom agricultor, ele conhece a plantação. São anos de experiência, vamos pegar a experiência de Deus, né? Tipo assim, toda a eternidade. Então são anos de experiência, convivendo com aquilo, sabendo quem tá no mundo, conhecendo mais do que todo mundo que tava lá. Então ele sabe, e ele sabe também até onde os seus trabalhadores, vamos dizer assim, vão reconhecer o joio no princípio. E também não era o objetivo tirar no princípio, senão perdia trigo ali. O bom agricultor, eu acho que no caso é só o anjo aqui. A gente não daria conta do serviço. Até porque, na metáfora, nós somos os servos e trigo. Nós também somos trigo. Como é que nós, trigos, vamos arrancar joio por aí? Porque nós estamos em fase de crescimento. Isso, você olha para o lado, você tem sua visão limitada. O bom agricultor, ele tem uma visão ampla de toda a plantação, né? Ele tá por fora da situação, ele tá vendo tudo acontecer. Ele conhece a semente, ele plantou no campo que ele conhece, ele sabe como alimentar tudo aquilo e sabe que no final ele vai reconhecer. Mas talvez o pessoal que estava lá trabalhando com ele não saberia tão bem assim. E é interessante isso vir de Jesus, porque assim, os discípulos viram Jesus condenar muitas vezes os fariseus, os hipócritas que cercavam ele. Então eles estavam acostumados a ver Jesus descer o chicote na galera. Mas é aquela questão, eu posso. Eu sei o que eu tô falando, eu sei com quem eu tô falando. Mas Jesus faz questão de deixar claro para eles, olha, vocês não. Não é função de vocês julgar joio e trigo, tentar separar ninguém. Não tentem fazer aquilo que só eu posso fazer. Jesus fazia essa identificação e ele sabia fazer, mas ele deixa claro para os discípulos, ó, essa função não é de vocês. Deixa que no tempo certo a gente vai separar quem é quem. Esse texto ele tá falando já no período que ele já estava meio que perseguido pelos fariseus. Então a galera, os fariseus estavam ali ao redor. Será que eles não eram os inimigos naquela situação? Eu não vou tirar eles agora, deixa quieto. Então já era uma explicação, porque pra gente que lê o texto, por que Jesus não tirou? Muitos são os significados no texto. Nossa, demais. Vamos fechar? A gente ainda temos muitos assuntos interessantes, mas eu quero deixar uma parte boa pra gente poder discutir na nossa EBD. Pra gente fechar aqui, uma aplicação. Como é que eu explico essa parábola nos nossos dias? Uma aplicação breve, rápida, cada um aí uma pincelada. Como é que eu explico, como é que eu aplico essa parábola hoje? Polly.
Eu acredito que a gente não pode julgar precipitadamente as pessoas que estão ao nosso redor no reino de Deus. A pessoa está lá e se Cristo, que é o bom agricultor, vai saber julgar, quem sou eu para falar que aquilo trigo não é joio, como a gente já estava falando. Então acho que quem está lá no reino de Deus pode ser uma grande oportunidade. Então cabe a gente aceitar e fazer o trabalho de Deus, esperar a hora da colheita. Beleza. Saber que nós estamos no meio de joios, né? Saber que isso no cotidiano a gente vai ter que lidar com esse tipo de pessoa. E não julgar, como a Poliane disse. E é isso, é fazer a nossa parte, semear o trigo, vamos dizer assim, levar a palavra de Deus e deixar que ele faça a separação e, já que não podemos julgar, deixar isso na mão dele, fazer a nossa parte, acho que é isso. Dani? Eu acho que a gente tem que estar no papel de servo e estar identificando como é que está a colheita, mas a gente também tem que estar no papel de trigo, e aí o trigo, ele estava no campo para crescer. E como que ele estava crescendo? Usufruindo do solo que Deus colocou. Então a gente não está aqui nesse mundo à toa. A gente não foi direto para o céu por um motivo. A gente tem que estar aqui na terra, e é aqui na terra que a gente vai conseguir crescer para o momento da colheita. Beleza. Não se esqueça, eu vou marcar minha frase, vai colar. Todo mundo é trigo até que se prove joio. Deixa eu anotar, colocar aqui no Instagram só. Já vamos fazer a fotinho para botar no Insta. Gente, mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Que bom que você acompanhou esse nosso estudo, essa nossa abertura aqui. E te convidamos para o domingo às 9 da madruga, você se conectar, 9h20. Olha, ainda tem 20 minutos. 20 minutos é para 2 sonecas que você vai dar a mais no seu celular. Você põe o despertador, você ainda vai ganhar mais 2 sonecas. E você venha para a EBD e ganhe 2 sonecas e você se conecta para poder participar da nossa EBD. A gente vai continuar discutindo esse texto. Então, se você tiver dúvidas, se você tem um comentário que você pensou aí genial e você tem que compartilhar isso com a gente, se conecta, vem participar e a gente vai bater um papo, todo mundo vai poder participar dessa conversa. Beleza? É isso? Despedidas? Mais alguma coisa? Pode? Não, tá bom. Acho que falei até demais. Então, fala tchau pra galera aí. Que tchau, tá aqui. gente. Se cuidem aí. Larissa. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Amei bater esse papo com vocês. Foi bem legal. E é isso. Fique em casa. Não fique em casa, não, né? A gente já deu. Mas se cuide. Vem pra igreja. Vem pra igreja. Aleluias. Então a gente se vê domingo, gente. Tchau. Gente, é isso. Fiquem firmes. Abraço apertado e esquece não. EBD 9h20 domingo. Vamos lá. Falou. Falou. Thank you.